Nos foi proposto fazer o presente trabalho com o intuito de apresentarmos o conhecimento adquirido, tanto no bloco de Medicina e Sociedade, quanto no bloco de Cenários em Aprendizagem e Atenção à Saúde. Sendo assim, conhecemos algumas unidades de saúde, mas iremos nos focar na Unidade de Saúde da Família Morada dos Eucaliptos. Iniciaremos esse vídeo abordando o importante conceito de integralidade. Esse diz respeito a ações possíveis para a promoção da saúde, prevenção de riscos e assistência a doentes, implicando a sistematização do conjunto de práticas que vêm sendo desenvolvidas para o enfrentamento dos problemas e o atendimento das necessidades de saúde. Um modelo integral, portanto, é aquele que se dispõe de estabelecimentos, unidades de prestação de serviços, pessoal capacitado e recursos necessários à produção de ações de saúde. Essas abrangem desde as ações inespecíficas de promoção em grupos populacionais definidos, as ações específicas de vigilância ambiental, sanitária e epidemiológica, dirigidas ao controle de riscos e danos, até ações de assistência e recuperação de indivíduos enfermos, sejam ações para a detecção precoce de doenças, sejam ações de diagnóstico, tratamento ou reabilitação. A USF é um local de promoção de saúde através do SUS, programa criado pela Lei 8080 em setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Foi a primeira lei orgânica do SUS e ela detalha os objetivos e atribuições, os princípios e diretrizes, a organização, direção e gestão, a competência e atribuições de cada nível. Foi a primeira lei orgânica do SUS e ela detalha os objetivos e atribuições, os princípios e diretrizes, a organização, direção e gestão, a competência e atribuições de cada nível, a participação complementar do sistema privado, recursos humanos, financiamento e gestão financeira, planejamento e orçamento. Como complemento a essa, a Lei 8142 de dezembro de 1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros, instituiu os Conselhos de Saúde e conferiu legitimidade aos organismos de representação de governos estaduais e municipais, e assim, finalmente estava criado o Sistema Único de Saúde. Com isso, o funcionamento dessa unidade se dá pela atuação de uma ou mais equipes de profissionais, que devem se responsabilizar pela atenção primária à saúde da população, vinculada a um determinado território, nesse caso, o bairro Canudos de Novo Hamburgo. Dentro do Código de Ética, o artigo 2 dos princípios fundamentais ressalta que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. Entre seus objetivos incluem-se a prestação da assistência integral e contínua de boa qualidade à população, a intervenção sobre os fatores de risco a que esta população está exposta, humanizando as práticas de saúde por meio de estabelecimento de vínculo de confiança e contribuindo para a democratização do conhecimento do processo de saúde e doença. Um aspecto diferenciado e muito positivo das unidades de saúde da família é a presença de agentes comunitários de saúde, que têm um papel muito importante no acolhimento, pois eles são membros da equipe e fazem parte da comunidade, o que permite a criação de vínculos mais facilmente, propiciando o contato direto com a sociedade. Sem deixar de lado os princípios do SUS, como a universalidade que determina que todos os cidadãos brasileiros têm direito de acesso aos serviços de saúde sem qualquer tipo de discriminação. Foi junto dos agentes comunitários de saúde que conhecemos o caso que iremos apresentar, acompanhando a agente responsável por uma das microrregiões da Área 5, da USF Morada dos Eucaliptos. Tivemos contato com o Eduardo, um menino de 6 anos que possui meningomielocele, popularmente conhecida como espinha bífida, e que devido a isso possui muitas complicações no seu dia a dia. As visitas domiciliares são feitas pelos agentes no mínimo uma vez ao mês para cada família, em casos de maior vulnerabilidade, como é o caso da criança. As visitas ocorrem mais frequentemente. A criança recebe visitas domiciliares dos agentes de saúde da sua microrregião, e as visitas fazem parte da Política Nacional da Promoção à Saúde, que foi criada em 2014 e tem como objetivo promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes. Essas ações abordam, portanto, a equidade, uma das diretrizes do SUS. A noção de equidade diz respeito à necessidade de se tratar desigualmente os desiguais, de modo a se alcançar a igualdade de oportunidades de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma dada sociedade.
Acreditamos que um dos fatores que gera limitações para ele é o meio social onde ele vive e as dificuldades que encontra no seu cotidiano. Para conhecer um pouco melhor sobre o cotidiano do menino, é importante saber sobre o local onde ele reside, no caso, o bairro Canudos, que é o maior bairro urbano e o mais populoso da cidade de Novo Hamburgo. Canudos também é um bairro importante para a economia do município, pois tem um comércio forte onde se localizam diversos bancos, fábricas e lojas. Devido a essa forte indústria, principalmente a calçadista, imigrantes de diferentes locais vieram residir nesse bairro, que serve como porta de entrada para essas pessoas, gerando um ambiente com uma grande diversidade cultural. A cultura é a forma de viver a vida cotidiana na sua totalidade, por parte de um grupo humano. Essa inclui comportamentos, conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, hábitos, tanto adquiridos como herdados. A cultura não é uma herança genética, mas o resultado da inserção do ser humano em determinados contextos sociais. É a adaptação da pessoa aos diferentes ambientes pelos quais passa e vive. Através da cultura, o ser humano é capaz de vencer obstáculos, superar situações complicadas e modificar o seu habitat, embora tal modificação nem sempre seja a mais favorável para a humanidade, como podemos perceber atualmente. Desse modo, a cultura pode ser definida como algo adquirido, aprendido e também acumulativo, resultante da experiência de várias gerações. Porém, enquanto aprendiz, o ser humano pode sempre criar, inventar e mudar. Ele não é um simples receptor, mas também um criador de cultura. Por isso, a cultura está sempre em processo de mudança. Em muitos casos, pode até ser modificada com muita rapidez e violência, dependendo dos processos a que for submetida. Dessa forma, o ser humano não é somente o produto da cultura, mas igualmente produtor de cultura. Um exemplo de cultura vista por nós, que nos chamou a atenção, foi o aspecto religioso. O bairro possui uma forte influência religiosa, em especial a evangélica, que compõe a maioria dos fiéis do bairro. Por exemplo, o que mais nos chamou a atenção foi a troca do usual bom dia por outro cumprimento, a paz do Senhor. Ainda assim, é um bairro fortemente residencial, a ponto de poder ser classificado como bairro residencial e comercial, existindo uma grande quantidade de vilas com diferentes temporalidades, indicando uma grande ocupação territorial. Além disso, é considerada a segunda área com maior criminalidade do município. Devido, exatamente, a essa grande quantidade de moradores, é possível encontrar cidadãos de diferentes culturas e classes sociais. Infelizmente, a condição social da criança que conhecemos é baixa, e devido a isso, o tratamento de doença é ainda mais complicado. O que facilita os agentes de saúde a se comunicar com os cidadãos da comunidade é o ótimo sistema de informática que é utilizado na unidade. O nome do programa é o GEMOS. Ele contempla desde o atendimento primário à gestão estratégica da saúde, garantindo assim a qualidade na assistência ao cidadão, o controle e a redução de custos para a gestão e a efetividade das exigências ministeriais. Nesse sistema há prontuário certificado, painel de indicadores de produtividade que mostram em tempo real o desempenho das equipes, além de evitar fraudes, a mobilidade que possibilita a coleta das informações externamente sem o retrabalho de digitação. O georreferenciamento que acompanha o local exato do atendimento dos agentes de saúde, fiscais das vigilâncias e o suporte especializado que é o atendimento à distância quando solicitado. As principais vantagens desse sistema são a redução das filas do tempo de espera, a agilidade do atendimento, os resultados de exames, os agendamentos e consultas e o acesso ao histórico do paciente das vezes que precisou usar a UPA ou a UBS e por quais motivos precisou desse serviço, além da diminuição do uso do papel e impressões. Entretanto, infelizmente, ainda não foi atingido a interoperabilidade semântica, ou seja, os sistemas ainda não trocam informações usando o mesmo formato de vocabulário. Outro ponto que deve ser melhorado é a marcação tanto do raio-x como de sessões de fisioterapia, uma vez que a fila de espera para esses passa de 1 ano e o sistema não avisa quando surgem novas vagas. E assim, o profissional da USF deve testar frequentemente para saber se há possibilidade de novas marcações ou não. A espinha bífida é uma doença crônica rara, que pode durar vários anos ou a vida inteira e acomete o sistema motor. O aparecimento da espinha bífida faz com que a medula espinhal e seus revestimentos se projetem para fora, gerando uma protuberância na parte das costas da criança. Essa malformação deve ser corrigida o quanto antes, para evitar que traga complicações sérias para a criança. Entretanto, mesmo existindo diversas formas de tratamento, as condições sociais interferem muito na realização desse processo, sendo muito mais complicado quando as condições do indivíduo ainda são menores.
Porém, segundo a Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito de todos e dever do Estado e deveria ser garantida mediante políticas sociais para reduzir o risco da doença. Dentro dessa sociedade, a baixa interatividade que ele demonstrou durante a visita pode levar a um quadro depressivo por não se misturar com seus colegas de escola e com as pessoas da comunidade. Seguindo referências do livro Desenvolvimento Humano, escrito por Diane Papalia e Ruth Feldman, para esse ciclo vital, o que também pode acontecer é ele se sentir excluído por possuir uma doença rara, e já que a fase que ele está, na passagem da segunda para a terceira infância, é de desenvolvimento motor, as crianças começam a tratá-la de um jeito diferente, por ele possuir uma deficiência. E como nessa idade as crianças não têm uma noção de empatia desenvolvida, deixam a criança diferente de lado. Enquanto nessa fase da vida as crianças estão criando a capacidade de correr, de pular e de jogar bola, um menino que possui espinha bífida não consegue acompanhar seus colegas nas atividades em geral pela sua incapacidade motora, causando muitos problemas psicológicos para o futuro dessa criança. Por isso é fundamental que nesse caso aconteça um acompanhamento com o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Existe também o desenvolvimento cognitivo, que depende do envolvimento de várias outras funções da boa desenvoltura da linguagem, da coordenação motora e do suporte afetivo emocional. A interação social é muito importante nessa fase. Brincar é a principal atividade da segunda infância. O brincar contribui para todos os domínios de desenvolvimento. É importante para o desenvolvimento saudável do corpo e do cérebro. Permite que as crianças envolvam-se com o mundo à volta delas. Usem a imaginação, descubram formas flexíveis de usar objetos e solucionar problemas, adquirem habilidades de negociação e resolução de conflitos. Assim, estimulam os sentidos, exercitam os músculos, coordenam a visão com o movimento, obtêm domínio sobre seus corpos, tomam decisões, dando uma dimensão social do brincar. Porém, lamentavelmente, no caso desse menino, atividades muito básicas da infância são extremamente difíceis, no que demonstra um desenvolvimento abaixo do esperado em relação às crianças da sua idade. Nesse contexto, há diversas crises normativas relacionadas ao desenvolvimento dessa criança. Ressaltamos então o desfraude não concluído causado pela incontinência urinária e fecal do menino. Fisiologicamente, a partir de 1 ano e meio ou 2 anos, a criança começa o processo de adquirir controle sobre os esfíncteres e se torna capaz de liberar suas excreções no momento em que desejar. O menino não possui essa capacidade, ocasionada pela doença, e até hoje faz uso de fraldas, integralmente. Assim, o desfraude, que é um dos primeiros passos para o rumo à autonomia, não existe no caso do menino Eduardo. Dificuldades para a locomoção também estão bastante presentes. Nesse caso, a utilização de uma bota ortopédica auxiliaria nesse aspecto e tornaria sua rotina mais agradável. Ele ainda não tem as botas, está aguardando na fila de ONGs que fazem doações. Estas são feitas sob medida e proporcionam o apoio ideal e estabilidade em cada pisada. Além de auxiliar na correção do problema ortopédico, diminuem as dores e estimulam o fluxo sanguíneo. Nesse sentido, é importante a organização de ações e serviços para a criança e sua família, articulados com a rede de atenção à saúde como potencializadora dos recursos disponíveis para oferecer a resposta mais adequada. Um exemplo de auxílio do SUS é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que tem por objetivo promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando a redução da mortalidade e um ambiente facilitador à vida em condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. Entretanto, lamentavelmente, essas ações não são realizadas com o menino Eduardo.